Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no canal. E hoje eu tenho o prazer de ter novamente aqui comigo no canal meu amigo Luiz Lanes. Muito obrigado, meu querido. É uma honra voltar aqui no canal. E conversar contigo é sempre um prazer enorme. Sempre aprendo mais do que qualquer outra coisa. E o Lanes é nutricionista, doutor mais fresco, né? Dos meus amigos é o mais fresco, mais recente doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai falar de um assunto também que alguns profissionais trabalham de forma errada, né? Não dão as atenções que precisam. Que a gente vai falar um pouquinho sobre a nutrição para o atleta vegano. Cada vez mais, Lanes, a gente vai vendo as evidências mostrando que esse tipo de alimentação, que a alimentação vegetariana, vegana, ela confere muitos benefícios para a saúde, né? Mas aí quando a gente pensa no atleta, uma alimentação vegana, vegetariana, ela consegue melhorar a performance? O que a gente tem aí, as evidências mais atuais falando sobre o atleta? Vou responder com uma provocação. Vou dizer que ela não aumenta a performance. O que ela faz é a mesma performance. Consegue entender isso? Isso é um ponto legal de a gente colocar, porque sempre quando a gente fala de algum padrão alimentar, a gente quer comparar como se um fosse melhor do que o outro. E não é, ela é mais um padrão alimentar. Ela pode ter benefícios comparado a outros padrões alimentares? Sim, pode ter benefícios. Mas é com a relação ao atleta, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala de performance, o que a gente tem hoje é de que o atleta performa igual. Então ele não tem prejuízo. Então não há perda de performance. Mas se a gente falar que a dieta vegana e ela é maravilhosa por N situações, as pessoas vão esperar um aumento de performance. E aí se ela não vê um aumento de performance, ela acha que é ruim. Entendeu? Então não, Sim. assim, não vai ter prejuízo e aí você tem benefícios. Aí sim, a gente tem estudos mostrando que existe um certo grau de evidência de que talvez a dieta vegetariana e vegana, por ter mais compostos bioativos, ela pode auxiliar, por exemplo, no processo de recuperação muscular. Então talvez esse cara ele não corra mais rápido, ele não levante mais peso, né? Ele não tenha nem mais força, nem mais potência, mas ele tenha menos dano celular. E que com isso ele vai treinar melhor, e aí sim, esse treino contínuo em alta intensidade faz com que ele talvez performe melhor a longo prazo. Mas uma coisa que eu preciso aqui tirar é esse conceito de que se eu saio uma pessoa de onívoro para vegano, ela vai aumentar a performance. Não. Agora, se eu saio de uma pessoa com um padrão de excesso de consumo de proteína para um padrão vegano, onde a gente tem um aumento do consumo de carboidratos, essa pessoa vai performar melhor. Mas aí não é a questão vegana, é porque a gente está dando mais carboidrato, está reduzindo proteína, melhora a digestibilidade, melhora o intestino, melhora a questão inflamatória. Então, assim, essa pessoa passa a performar. Mas ela também teria essa melhora se também fosse com uma dieta onívora. E eu falo isso com tranquilidade, desculpa te cortar, porque eu me coloco aqui no papel de ser humano vegetariano, vegano. Então, assim, não tenho problema nenhum em dizer que não é melhor em termos de performance, porque senão as pessoas podem estar achando que eu estou querendo colocar que não é bom. Não é isso. O que a gente só não pode é ficar com esse discurso de que o vegano melhora a performance, porque a gente ainda não tem dados na literatura para dizer isso. Não, eu falo que é essa ideia errada que as pessoas têm de querer comparar, né? Tudo, de tentar provar se um é melhor ou não. E é mais uma possibilidade, né? Então, assim, sabendo que os estudos de performance mostram resultado igual, bom, sinal que não tem prejuízo na Exatamente. performance. Né? É Então, o mais atleta que se propõe a mudar esse padrão alimentar não vai ter perda na sua performance. É isso, perfeito. Assim, o que eu acho que a gente tem que passar a mensagem é de tranquilidade. Então, se essa pessoa ela entende que ela quer passar por essa transição, ela não terá perda. Então, ela não precisa ficar preocupada, porque é uma coisa que acontece muito na nossa prática, né? Toda essa imposição do consumo proteico em alto grau, como se fosse o macronutriente mais fantástico de todos,
certo? Não é assim, calma, você consegue atingir as suas proteínas, a sua recomendação, ela não é nada desse exagero que se colocam na prática clínica, porque a ciência nunca colocou esse exagero, isso vem da prática clínica, e pode ficar bem tranquilo, faça a sua transição, se é assim que você acha que é o melhor para você, que você não vai ter prejuízo nenhum, nenhum. Ilanes, e tem diferença quando a gente pensa no tipo de atleta, no tipo de exercício que ele faz? Porque, por exemplo, a impressão que a gente tem é que tem mais estudos, né, com essa alimentação vegana, vegetariana, no endurance. Mas o atleta de força, potência, também consegue performar da mesma forma? Sim, sim, a gente não vê prejuízo em nenhuma modalidade pensando em mudança de padrão alimentar, tá? Então isso é uma coisa que a gente deixa claro, não interessa a modalidade. O importante é saber se essa dieta está adequada ou não. Olanes, e quais cuidados o nutricionista, né, que vai atender esse atleta ou esse praticante de atividade física vegano, vegetariano, o que ele precisa se atentar, né? Quais são os erros mais comuns que a gente vê os profissionais quando se propõem a atender esse tipo de atleta cometendo? Ótimo. O erro mais comum, vou começar com uma provocação de novo, é insistir para essa pessoa comer produto de origem animal. Né? Isso é algo muito comum. Parece brincadeira, mas é verdade. A pessoa ela chega lá procurando esse profissional para fazer essa transição, ele fala, ai, mas nem um ovinho, nem um queijo, nem um franguinho, não tem como. E aí é muito comum a gente ouvir isso dos nossos pacientes, falando, pô, mas eu procurei outro profissional e ele falou que tinha que dar, porque senão eu ia ficar anêmica, eu não ia conseguir performar, ou isso, ou aquilo. Então, assim, pode parecer bobeira, mas o erro mais comum é achar que há necessidade de mudança de padrão alimentar para se ter algum benefício ou não. Né? Então, a pessoa não poderia se manter nesse vegetarianismo ou, digamos, veganismo, né? Vegetariano estrito. Então, passando essa fase inicial, eu acho que a questão dos ajustes de determinados micronutrientes que são mais difíceis, teoricamente, de serem atingidos. Então eu trago aqui, por exemplo, a discussão do ferro. Muito se coloca por conta do ferro M, do ferro não M. Mas o que a gente vê é que quando a gente compara vegetarianos, veganos e onívoros, a disponibilidade de ferro, nível de ferritina, nível de transferrina, nível de capacidade total de ligação de ferro, ou qualquer outro marcador que a gente pense de metabolismo de ferro, não tem diferença nenhuma. O que a gente vê de diferença um pouco mais visível é em relação à epsidina, ou seja, exatamente por conta da não ingestão desse ferro não é, desse ferro M, né, eles não ingerem isso, eles acabam tendo níveis de epsidina alterados, fazendo com que aumente a absorção desse ferro que é não M. Então ele consegue se adaptar, consegue melhorar essa biodisponibilidade e aí ele passa a não ter prejuízo nenhum. Se a gente for calcular, tira essa questão de ferro M ou não M, for simplesmente calcular quantidade de ferro no alimento, tipo, entra num software e calcula, você vai ver que uma dieta vegana vai ter mais ferro do que uma dieta onívora. Então, quantidade de ferro, a gente consegue adequar isso tranquilamente. E isso vai para o cálcio, isso vai para as proteínas em geral, para os aminoácidos de forma geral. A única questão que a gente de fato tem que colocar é a B12, né? Quando a gente pensa em vegano, aí é muito difícil ter acesso a essa B12 de forma alimentar natural, porque todos os produtos industrializados voltados ao público vegano fazem enriquecimento de vitaminas do complexo B. Então, quando você adere a determinados alimentos industrializados, seja às vezes um nutritional yeast ou algo do tipo, eles já, às vezes já vêm enriquecidos. Então é uma forma. Senão teria que comer algo, teria que ter uma alimentação que não é o padrão, digamos assim. Então, para esses casos, aí sim a suplementação passa a ser necessária. Mas eu acho que dependendo do nível, ela não precisa ser diária. Né? Ela pode ser uma suplementação de controle. Então você mantém esses níveis, o ideal é que seja acima de 500, né? Entenda isso porque o nosso intervalo de exame laboratorial ele é muito amplo, então a gente vai de 200 a 900, dependendo do laboratório. Aí a pessoa se olha com 300, com 350 e acha que está adequado porque está mais ou menos ali no meio. Então não, a gente tem que reforçar isso e colocar acima de 500.
O legal é que na literatura mostra que o nível de B12 populacional é igual, independente se come carne ou não. E a gente mostra a questão absortiva, né? Então, qual é o benefício que eu poderia te dizer da dieta vegetariana e vegana? É melhorar o intestino. Eu poderia te Sim. dizer isso, se eu posso afirmar algo. E que talvez, todos os outros benefícios relacionados que a gente vê na literatura podem ter origem na melhora do intestino. Então, seja para diabetes, para Alzheimer, que a gente já tem, para outras coisas que a gente já tem mostrando melhora da dieta vegetariana, risco cardiovascular, enfim. É Tá infinidade, bom, olha. é uma infinidade de trabalhos. A gente vê que talvez a melhora possa ter alguma resposta ali no intestino. Então, eu Até diria porque isso. se não tiver o intestino não absorve nada, né? E não, até outros nutrientes acabam todos sendo Sim, prejudicados realmente sim. por causa, às vezes, de hábitos alimentares não Sim. muito E aí é comum adequados. pegar o onívoro deficiente de todos os minerais, deficiente de B12, deficiente de vitamina D, vitamina A. Então, assim, será que é porque ele não está comendo carne? Não, ele está comendo carne, mas talvez aquilo ele não esteja biodisponível ou ele não esteja conseguindo absorver por alguma alteração. Então, isso também é um outro ponto que a gente tem que deixar bem tranquilo, tá? Cálcio dá para ajustar, zinco, então, nem se fala. É, Porque as pessoas, Lanes, elas têm a ideia, eu falo que o povo tem a ideia errada de querer achar que só um alimento é fonte de determinados nutrientes, e não é assim, né? Então, cálcio joga a responsabilidade toda no leite, mas não é, existem várias outras fontes de cálcio. E o papel do nutricionista é saber usar esses outros alimentos e melhorar a biodisponibilidade. Tudo bem quando você pensa, às vezes, num espinafre cru, a biodisponibilidade do cálcio é baixa, mas se ensina a técnica dietética correta, pronto, você pode utilizar. Então, é o papel do nutricionista, né? É saber aproveitar os nutrientes, e nenhum profissional faz isso melhor do que o nutricionista. nenhum. Você botou exatamente o ideal, que é o porque esse é o nosso diferencial de qualquer outro profissional, ou um blogueiro, né, ou um entendido. Ou, eu sou vegano há 20 anos, então eu sei tudo, né? Pô, também nem por isso. Eu escovo o dente e não sou dentista, né? Então não é assim tão simples. Esse é o diferencial que a gente consegue entender como melhorar essa biodisponibilidade dos nutrientes e como fazer essas combinações para ficar um prato atrativo e nutricional. Isso é um ponto assim importantíssimo que você colocou muito bem. E os macronutrientes, Lanes, porque a gente vê também, eu falo que às vezes alguns profissionais, aí vai atender um atleta vegetariano, vegano, e aí vai tentar lá fazer a distribuição dos macro e acaba exagerando no carboidrato, às vezes porque não consegue adequar, fazer a proporção correta dos macro. Acho que é um erro também comum que a gente vê, né? Eu diria que é mais um desconhecimento, digamos assim. A gente acaba, de fato, na nossa graduação, não trabalhando com alimento, né? Então a gente trabalha com proporções de macronutrientes, discute se é mais carbo para isso, menos carbo para aquilo, mais proteína, qual é a recomendação. Mas e o alimento? Então hoje você chega para um aluno de graduação e você pergunta, me fala aí, sei lá, 10 alimentos que tenham, sei lá, acima de 5 gramas de proteína em 100 gramas de alimento. Vamos deixar uma coisa super simples, sem ser de origem animal. Ele não vai saber, ele vai sofrer. Então, eu acho que essa inadequação, né, esse erro, vem de um desconhecimento. Então, assim, sempre quando eu falo com todos os meus alunos, seja o teu cliente onívoro, vegetariano ou vegano, que tal você fazer um cálculo de quantos por cento de proteína vem de origem vegetal? Então, assim, você está atendendo um cara onívoro, beleza, mas será que você precisa dar 80% da tua proteína somente de origem animal? Será que você não pode botar meio a meio? Né? Será que você não pode aumentar um pouquinho isso? Tirar, às vezes, esse excesso de proteína animal, porque a gente acaba sendo super hiperproteico, né? O brasileiro é hiperproteico. Então, será que a gente não consegue aumentar o volume do prato, reduzindo a quantidade de proteína animal, porque aí a gente aumenta a saciedade, aumenta a proteína vegetal, então a gente vai regularizando esse prato e vai tirando essa visão da necessidade. E por que eu falo isso? Porque eu era carnívoro por vício. Por vício, eu precisava ter aquele espaço do prato
com a carne, com o frango, com o peixe, né? Eu precisava. Isso vem de criação, né? Quando você não tá querendo comer mais, aí a tua mãe fala, come só a carninha. Às vezes a criança nem quer comer a carne, ela nem consegue digerir bem aquilo, ela nem gosta, às vezes, mas o pai, a mãe vai lá e força, né? Muito mais a mãe do que o pai, porque o pai às vezes nem se envolve na alimentação, né? Venhamos e convenhamos, né? Então acaba isso ficando meio que exclusivo para a mãe na nossa sociedade extremamente machista. Então a mãe, querendo acertar, ela acaba às vezes forçando esse padrão alimentar quando a gente vê que não há necessidade. A mãe poderia não se preocupar com isso, né? E aí está crescendo cada vez mais crianças vegetarianas e veganas, tendo uma procura enorme. Outro dia mesmo eu recebi várias mensagens de pessoas procurando indicações para nutricionistas, né? Tanto nutricionistas quanto pacientes chegavam a mim falando assim, pô, você conhece alguém que atende? Porque o meu filho não quer mais comer carne. O meu filho não quer mais comer a cocó, né? Porque ele gosta da galinha pintadinha e ele não quer comer a cocó. Então, ótimo, então não precisa comer cocó, né? Pode comer planta, pode comer vegetal e olha o momento, que ótima oportunidade, porque o difícil é colocar legume para criança. Então, se ele já está querendo, você fala, então tá bom, já que você não vai comer a cocó, a gente tem que comer o leguminho é saudável, o leguminho é gostoso, cocó não precisa. E aí a criança ela vai ser inserida nesse mundo de novos sabores, porque a gente acaba não sendo inserido, né? Na primeira recusa, a gente acaba não dando para a criança. Ah, ele não gosta, dá só o que ele gosta. Isso também é com adulto. Quantos pacientes você já pegou com paladar infantilizado, né? De que não come legume nenhum. Então, olha só que legal a gente também aumentar o consumo de proteína vegetal nesses pacientes, mostrando o benefício disso e fazendo com que ele aumente esse consumo de legumes. Então, assim, não se preocupa com a proteína, a gente consegue bater de forma tranquila. Por exemplo, as leguminosas são talvez a nossa maior ferramenta e a forma mais simples para a gente poder falar aqui num vídeo curto. Tá? Mas também em relação a aminoácidos, a gente também não precisa se preocupar tanto. A gente consegue bater essas recomendações, certo? Então seria legal as pessoas irem procurando teores de aminoácidos em determinados alimentos vegetais e ver que dá para a gente bater fazendo bolinhos, fazendo preparações, conseguindo fazer alimentos um pouquinho mais elaborados, não necessariamente difíceis, mas que a gente consiga até mesmo mimetizar, digamos assim, essa questão da proteína animal no prato, porque o cara come um bolinho como se fosse uma almôndega, né? Ele come uma outra coisa que tem uma textura mais fibrosa, e aí ele lembra um pouco de carne, a gente consegue ir fazendo isso, né? Então é possível, tá? É bem possível a gente conseguir. E que a gente não precisa dessa proteína toda, volto a dizer isso, né, Márcio? As pessoas acham que a gente precisa de 2, 3, 4, 5, 10 gramas por quilo de peso. Não há necessidade. A gente olha as recomendações, pensando em endurance, a gente vai de 1,2 a 1,8 no máximo, mas ali uma média de 1,6, 1,7 gramas de proteína já está mais do que o ideal. Quando a gente vê atleta de força, a gente vê que não aumenta assim. A gente não tem recomendação acima de 2 gramas por quilo de peso. Pelo contrário, a gente já vê prejuízos, né, com esse excesso de proteína. Então, assim, se eu posso passar uma mensagem calma. Calma, que não precisa buscar essas recomendações irreais. Calma. Faz a dieta pensando na qualidade, certo? Eu acho que a maior dificuldade real, aí a gente não coloca por falta de conhecimento, é o excesso de fibras. Né? Essa pessoa, às vezes, ela não está tão adaptada a comer um volume maior de legumes, e aí é muito comum você pegar uma dieta de vegano com 70 gramas de fibra, 100 gramas de fibra, né? Enquanto o padrão brasileiro são 12 gramas de fibra, né? 8 gramas de fibra. Então, assim, então vai escalonando isso. Pensem talvez em preparações mais pastosas, em formas de preparo desses legumes, onde a gente consiga retirar as fibras nesse primeiro momento, certo? E aí a gente consegue adequar isso sem problema nenhum. Eu falo que a mensagem, acho que mais importante que você deixou aqui hoje para a gente é que nutricionista tem que entender de composição de alimentos, né? Fato. E o que a gente vê as pessoas cada vez mais achando que só foca no suplemento e não entende direito nem o que tem nos alimentos. Sim, então, começar a entender, avaliar perfil de aminoácido nos alimentos de origem vegetal, entender ali o que pode ser usado. É possível bater isso via alimentação sem precisar, às vezes, forçar o paciente, né? Falar para o paciente que ele precisa comer. Eu acho que essa
a mensagem mais importante. Perfeito. Todo mundo sabe de coenzima Q10 de 200 miligramas, né? Se a gente for pensar em B12, vai dar quantos microgramas? Todo mundo sabe todas essas doses. Aí você pergunta, fala lá um alimento que é rico, entendeu? Em determinado micronutriente. Eu não sabe. Sabe? A pessoa não sabe. Então, isso é um ponto. Mas os suplementos também ajudam, né? Não vamos demonizar. Pode ser uma excelente saída, principalmente nesse primeiro momento, onde a pessoa está experimentando, ela está fazendo essa transição, pensando em atletas, onde o nutricionista ele não consiga bater uma quantidade de proteína dentro da recomendação ali 1,6, 1,5, 1,7, digamos, ele pode lançar mão em determinados momentos, talvez não necessariamente o pós-treino, mas talvez o lanche, alguma coisa que ele ainda não desenvolveu essa técnica de conseguir combinar alimentos para tal, ele pode lançar mão disso. A B12, eu acho que é um suplemento que vai ter que estar lá ali na cartelinha, vai ter que estar na prateleira para se tomar. O ômega 3 a gente consegue de forma alimentar, mas também quando a gente fala de benefícios de ômega 3, aí eu deixo para você que você é o expert do assunto, a gente fala de dosagens muito maiores. Então, assim, nem onívoros conseguiriam, haja peixe, o cara vai ter que comer o mar inteiro para conseguir bater. Então, assim, se a gente está falando dessas dosagens, aí não cabe discutir onívoro ou vegano. Cabe discutir suplementação e dá, sim, para suplementar o ômega 3. Lógico que não vai ser óleo de peixe, óleo de krill, né? Mas você tem suplementos voltados para a linha vegana. Sim. E, Lanes, dá vontade de ficar aqui com o Lanes o dia todo, né? Porque esse assunto rende, né, Lanes? O Lanes já faz palestra, daí sabe que isso aí dá para fazer uma aula inteira, mas a ideia aqui é justamente trazer um pouco de conhecimento e agora que todo mundo corra atrás, busque estudar mais, entender mais de composição de alimentos, para aí sim atender cada vez melhor os atletas vegetarianos, veganos, e que está aumentando, né? Isso a gente vê no consultório. As pessoas estão entendendo os benefícios desse padrão alimentar e estão começando a mudar. Então, o nutricionista precisa ajustar. Então, Lanes, queria agradecer a sua participação mais uma vez aqui no canal. Eu agradeço, meu querido. Só deixando a última mensagem, vá e vá sem medo, né? Seja honesto com o teu paciente, caso você não tenha experiência, então avise isso antes para ele. Olha, eu posso te atender, se você gosta do meu trabalho, pô, obrigado, mas eu não tenho muita experiência, mas a gente pode caminhar juntos. Né? Caso você se sinta muito inseguro, indique para alguém até você conseguir estudar e ter mais segurança. Mas assim, vá sem medo, porque cada vez mais teremos pacientes que sejam vegetarianos e veganos, e não sou nem eu e nem o Márcio que está dizendo. É o McDonald's, é o Burger King, é o Bob's. Quando você pensa numa cadeia de fast food e que só pensa em alimento ruim, eles criam soluções veganas, é porque as pessoas estão procurando e estão aumentando. Então, assim, vai aparecer no teu consultório. Queira ou não queira, vai aparecer. Então, pessoal, ó, se você gostou desse vídeo, lembra de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para as notificações. Quem está vendo pelo Instagram, compartilha aí esse vídeo do IGTV nos seus stories, marca os amigos que precisam assistir, segue a gente nas redes sociais, né? O Instagram do Lanes está aí no vídeo, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá, pessoal! Tchau, tchau.